No livro O Príncipe, Maquiavel fala que quando o príncipe pensa mais em delicadeza do que em armas, ele tende a perder seu estado. Isso aconteceu em vários momentos da história narrada lá por Maquiavel. Então, Maquiavel fala que o príncipe deve entender de milícias, então ele deve ter sua própria armada com suas próprias estratégias e nunca estar desarmado, mesmo em um momento de paz, inclusive e principalmente em momentos de paz. Então, nesses momentos, ele cita exemplos de príncipes como o próprio Aníbal, né? Ele fala príncipe, mas está falando de imperadores, generais, nesse sentido. Então, que eles faziam caça. Então, Maquiavel fala isso, que o príncipe deve fazer, junto com a sua armada, exercícios de caça para conhecer o terreno que ele domina e também para fazer exercícios simulando uma guerra. Então, ele fala que, por exemplo, quando você está numa região de colina, junto com sua armada, você tem que pensar, se o inimigo tivesse ali naquela colina, nós estaríamos em vantagem ou desvantagem? Como é que a gente faria para ficar em vantagem? E se fosse ao contrário? Se eles recuassem, como é que a gente ia atrás deles? Se a gente tivesse que recuar, como é que a gente faria? Então, esse exercício mental ele tem que ser feito constantemente em momento de paz. Porque quando tiver de fato um momento de guerra, o exército já vai estar preparado para isso. Além disso, ele fala que o príncipe também deve estudar a história. Então, ele diz que tem que ter exercício prático, mas também ele deve estudar a história, sobretudo dos nomes que se destacaram. Ele fala, por exemplo, que César estudou ali Alexandre e vários outros grandes imperadores estudaram imperadores que vieram antes dele. Assim, mesmo que você faça exercício no seu território, quando você for para guerra em outro território, muitos padrões vão se repetir. A própria geodinâmica tem padrões que se repetem, por exemplo, rios meandrantes, as cordilheiras, né, tem um padrão geomorfológico, isso eu sei porque eu sou geólogo. Então, essa ideia do príncipe fazer exercícios práticos durante o momento de paz e também estudar a história dos grandes reis da antiguidade faz sentido porque mostra que tem que ser um preparo constante para a guerra. Tem uma frase famosa do Mao Tse Tung que ele fala que a política é a arte da guerra em momento de paz. Então, meio que os chineses, os imperadores chineses também tinham essa ideia de que sempre você está em guerra. Ou ela é explícita, uma guerra armada, ou ela é implícita, que é a própria arte da política.